E aí, galera do Me Salva? Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos ácidos. Bom, existem 5 principais tipos de classificação que os ácidos podem ter. A primeira delas é em relação ao número de elementos que esse ácido tem. Por exemplo, se ele tiver 2 elementos, ele vai ser chamado de ácido binário. Por quê? Bi, 2. 2 elementos. Por exemplo, HBr, que é o ácido bromídrico. Tem 2 elementos, o hidrogênio e o bromo. Então, é um ácido binário. Ou então, ele pode ser um ácido ternário. E aí, ele vai ter 3 elementos. Por exemplo, H3PO4. Tem o H, que é o hidrogênio, P, que é o fósforo, O, que é o oxigênio. Ácido fosfórico. É um ácido ternário. Ou então, que é um caso um pouco mais raro, ele pode ser quaternário. E aí são bem poucos ácidos que existem. Um exemplo, HSCN, que é o ácido tiocianóico, que tem hidrogênio, enxofre, carbono e nitrogênio, um ácido quaternário. Outra forma de classificação é através da presença de oxigênio, ou seja, os ácidos que têm oxigênio e os ácidos que não têm oxigênio. Se eles não têm oxigênio, eles vão ser chamados de hidrácidos. Por exemplo, o HCl. Só tem H, que é hidrogênio, e Cl, que é cloro. Não tem nenhum oxigênio, é um hidrácido. Ou então, ele pode ter oxigênio, e aí ele vai ser chamado de oxiácido. Por exemplo, H2SO4, que é um ácido com oxigênio, o ácido sulfúrico. E aí ele vai ser um oxiácido. Outra forma de classificar os ácidos é através da volatilidade. O que é isso? Volatilidade é a facilidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. Se ela é muito volátil, é porque ela facilmente passa do estado líquido para o estado gasoso. Se ela é não volátil ou fixa, é porque essa substância demora ou tem mais dificuldade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Os ácidos voláteis geralmente vão ser os hidrácidos, aqueles ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, o HF. Existem algumas exceções, são quase todos. E os fixos vão ser os oxiácidos, também com algumas exceções. Mas, por exemplo, o H3PO4, que é um oxiácido porque tem oxigênio, vai ser um ácido fixo ou não volátil. Depois, a gente pode classificar também os ácidos através dos hidrogênios ionizáveis, ou seja, quando eu colocar o ácido em uma solução aquosa ou em água, ele vai liberar determinado número de hidrogênio. Esses hidrogênios que ele libera são os hidrogênios ionizáveis. Se ele liberar um hidrogênio, ele vai ser chamado de monoácido. Por exemplo, HCl. Ele só tem um hidrogênio, então é esse hidrogênio que ele vai liberar. Ele vai ser um monoácido. Se ele tiver 2 hidrogênios para liberar, ele vai ser chamado de diácido. Por exemplo, H2SO4. Ele tem 2 hidrogênios na fórmula, então ele tem 2 hidrogênios disponíveis para liberar. Ele vai ser o diácido. E por último, tem os triácidos. Os triácidos, liberam 3 hidrogênios. Então, um exemplo disso, H3PO4. Tem 3 hidrogênios ionizáveis. Por último, a gente pode classificar os ácidos através do seu grau de ionização. O que é isso? É o grau de atração, é a força de atração que os elementos da substância, os átomos dessa substância, vão ter. Se eles tiverem muita força de atração, eles vão ser considerados ácidos fortes. Se eles tiverem pouca força de atração, vão ser considerados ácidos fracos. Quando que eles são fortes? Bom, existem 2 casos. Primeiro, se eles forem hidrácidos, ou seja, se eles forem ácidos sem oxigênio, eles vão ser fortes quando forem ácidos de halogênios. Halogênios são os elementos do grupo 17 da tabela periódica. Por exemplo, HCl, HBr. Esses ácidos vão ser fortes, não têm oxigênio e são
de elementos halogênios, do grupo 17 da tabela periódica. Porém, tem uma exceção, que é o HF. Sempre importante lembrar as exceções. Bom, esse ácido vai ser semi-forte. Essa é a exceção a essa regra. Outra regra que a gente vai usar para determinar se esse ácido é forte ou não é se ele for um oxiácido. Se ele for um oxiácido, ou seja, um ácido que tem oxigênio, a gente vai fazer um cálculo bem fácil. A gente vai pegar o número de oxigênios e diminuir o número de hidrogênios. Se esse resultado for 2 ou maior que 2, esse ácido vai ser forte. Por exemplo, H2SO4. Eu vou pegar o número de oxigênios, que é 4, e o número de hidrogênios, que é 2, e vou diminuir um do outro. Vai ser igual a 2. Então, ele é um ácido forte. Os fracos é muito mais fácil. São todos os outros que não entram nessas duas regrinhas. Então, se não entrou nessas duas regras, ele é um ácido fraco. Por último, a gente vai ver um pouco sobre alguns ácidos que são bem importantes, que são bem comuns, bem conhecidos. O primeiro deles, que é o mais conhecido de todos, é o ácido clorídrico, o HCl. Ele é conhecido não quimicamente, mas mais comumente por ácido muriático. Esse ácido ele é usado para várias coisas. Primeiro, ele é usado para limpeza de pisos como produto de limpeza. Ou ele também pode ser usado como limpeza de placas metálicas, para poder fazer a soldagem. Então, a gente passa esse ácido por cima da placa de ferro para depois fazer uma soldagem melhor. Ou ainda, por último, ele é muito importante para nós seres humanos, porque ele faz parte do suco gástrico do nosso estômago. Ele é o elemento principal do suco gástrico, então muito importante para nós. Depois tem o HF, que é o ácido fluorídrico. O que o HF faz? Ele corrói vidro, então ele é muito usado para gravações em vidro ou desenhos em vidro. Gravações. Certo? Ele corrói o vidro, faz gravações, faz desenhos para diversos usos. Bom, depois a gente tem o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Onde ele é usado? Principalmente nas baterias dos carros. A bateria do carro é basicamente feita de H2SO4, ácido sulfúrico. E também é usado em várias indústrias, na fabricação de corantes, de tintas, de papel e muitos outros elementos. Muito usado nas indústrias, então. E, por último, o HNO3, que é o ácido nítrico, que é fabricado para a produção de bombas muito conhecidas. O trinitrotolueno, que é o TNT, e a nitroglicerina, que é conhecida também como dinamite. Então, HNO3 é usado para fazer bombas. E também outras indústrias, que são as indústrias de fertilizantes, para obtenção do salitre, por exemplo, e outros usos. Bom, de ácidos, características dos ácidos e classificações, era isso aí. Nas próximas aulas a gente vê mais um pouco sobre ácidos e outros elementos.